Pessoal, ontem o Estevão marcou um golaço contra o Barcelona na Champions e levou a mídia inglesa à loucura com o show do brasileiro. E hoje, o Lampard, ex-ídolo do Chelsea, reagiu ao golaço do Estevão e ainda fez uma forte comparação entre ele e Yamal, e acabou se rendendo ao talento do brasileiro. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que o Lampard disse. E depois, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. É o seguinte, o Estevão está jogando muita bola. E desta vez, a vítima foi justamente o Barcelona de Yamal, contra quem ele marcou esse golaço. Detalhe, esta é apenas a terceira partida de Champions da carreira dele. E ele já marcou 3 gols, um em cada jogo que disputou. Sinceramente, não tem como olhar para essa partida e para os últimos jogos do Estevão e não pensar que ele pode ser o futuro da seleção brasileira e até do futebol mundial. Mesmo na sua temporada de estreia na Europa, ele já está marcando gol em quase todo jogo. E gols importantes contra clubes grandes. E o mais impressionante é que o Estevão não mostra nenhum sinal de sentir a pressão. Parece que nasceu para jogar Champions. A frieza, a maturidade e a confiança que ele demonstra com apenas 17 anos são coisas que a gente normalmente vê em craques consolidados, não em um garoto começando agora no futebol europeu. Depois do gol, a repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram. Comentaristas ingleses começaram a comparar o potencial dele com o de grandes nomes. E até aqueles que ainda estavam em dúvida precisaram admitir: o brasileiro é diferente. Ele tem aquela mistura de improviso, técnica e coragem que só os grandes jogadores possuem. E quando um cara como o Lampard, que entende muito de futebol, viveu a Premier League, ganhou Champions e já jogou ao lado de ídolos, para elogiar um garoto de 17 anos, é porque o negócio é sério mesmo. A comparação com o Yamal, então, mostra o tamanho do impacto imediato que o Estevão está causando na Europa. O fato é que não estamos falando de um jogador comum. Estamos vendo o surgimento de um talento que pode marcar época. Se ele continuar nessa evolução, mantendo esse foco e essa personalidade dentro de campo, é questão de tempo até virar protagonista absoluto na seleção e se colocar entre os melhores do mundo. E, sinceramente, se isso é só o começo, imagine o que vem pela frente. Agora se liga nas palavras do Lampard sobre o Estevão. Quando eu olho para o Estevão, eu vejo um jogador que pode dominar o futebol europeu nos próximos anos. Ele já influencia partidas importantes, já decide jogos grandes. Nesse momento, ele está à frente de praticamente todos os jovens da sua geração. Se você me perguntar quem é o mais completo hoje, eu digo: Estevão. Ele dribla, finaliza, tem força, tem personalidade. Ele tem tudo para ser um dos maiores jogadores do mundo. E o que impressiona é que ele está fazendo isso logo na primeira temporada na Europa. Yamal é talentoso, claro, mas o Estevão demonstra uma frieza em jogos grandes que poucos jogadores mostram tão cedo na carreira. Ele parece que já está acostumado a esse tipo de pressão. Isso, para mim, é o que diferencia os grandes. Olha, eu gosto muito do Yamal. Ele é um jovem extraordinário e tem um futuro brilhante. Mas o que o Estevão está fazendo agora é de outro nível. A maturidade dele com a bola, a tomada de decisão, isso não é normal para alguém da idade dele. O Yamal é fantástico, mas o Estevão é especial. Ele tem algo a mais. É o tipo de jogador que você assiste e pensa: esse garoto vai marcar época? O gol do Estevão não foi só bonito, foi simbólico. Foi o tipo de gol que separa jogadores comuns de jogadores destinados a algo gigante. A jogada começa com ele recebendo a bola pressionado, mas em vez de se afobar como qualquer garoto faria, ele levanta a cabeça, dá o primeiro toque com categoria e parte para cima. No drible, dá para ver claramente aquela confiança de quem sabe que vai passar. E quando ele solta a bomba no ângulo, é como se dissesse para a Europa inteira: eu cheguei.
e a reação do estádio foi instantânea. Torcida adversária em silêncio, comentaristas sem saber o que falar por alguns segundos, e a Europa inteira começando a notar que está surgindo um talento daqueles que aparecem de 10 em 10 anos, ou até mais raramente. O mais impressionante é que esse gol não veio de um lampejo isolado. Ele faz parte de uma sequência absurda de atuações de alto nível. O Estevão está jogando como um veterano, mas com o ímpeto e a audácia de um garoto que não teme ninguém. E essa combinação, quando aparece, costuma produzir gênios. E quando a gente para pensar no futuro, é difícil não se empolgar. Se ele está fazendo isso na Champions, com 18 anos, recém-chegado à Europa, imagina daqui a 2, 3 anos. Imagina quando estiver totalmente adaptado, mais forte, mais experiente, com mais entrosamento e confiança. É assustador, no bom sentido. E depois desse golaço, a repercussão não parou. A mídia europeia, que já vinha observando o Estevão com certa curiosidade, agora trata ele como realidade, não mais promessa. Programas esportivos na Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália dedicaram blocos inteiros só para analisar o lance, a postura dele em campo e o impacto imediato que está causando. Alguns comentaristas chegaram a chamar o gol de statement goal, aquele tipo de gol que não vale só no placar, mas na narrativa. É o gol que diz ao continente: eu não vim só participar, eu vim dominar. E o mais incrível de tudo é como ele lida com essa atenção. Qualquer outro jovem talvez sentiria o peso, ficaria ansioso, tentaria fazer tudo sozinho. Mas o Estevão continua jogando simples quando precisa, decisivo quando é chamado e frio quando chega no momento que separa craques de jogadores comuns. O futebol europeu ama jovens talentosos, mas exige regularidade, personalidade e coragem. E o Estevão está entregando os três, com sobras. O futuro dele? É praticamente inevitável falar que ele está caminhando para ser protagonista no futebol mundial. Não é exagero. Ele tem técnica brasileira, com drible, improviso e jogada curta. Mentalidade europeia, com objetividade, força e intensidade. Personalidade de craque, que não foge do jogo grande. Precisão de finalização, rara em jogadores da idade dele. E, acima de tudo, coragem. A qualidade que diferencia jogadores bons de jogadores lendários. O gol do Estevão não mexeu apenas com torcedores e comentaristas. Ele mexeu com rivais diretos, principalmente com o Barcelona e com o próprio Yamal, que vinha sendo tratado pela imprensa espanhola como o futuro inevitável do futebol europeu. Mas ontem, mesmo sem querer, o Estevão mostrou que essa coroa não está tão garantida assim. Nos bastidores, já se fala que o Barcelona ficou incomodado com a comparação. Não pela rivalidade direta, mas porque o impacto imediato do brasileiro escancarou algo que muita gente tenta negar. Alguns talentos simplesmente amadurecem mais rápido, e o Estevão está nesse grupo raríssimo. E isso ficou evidente não só no gol, mas no modo como ele pediu a bola, como encarou a defesa adversária, como transformou uma jogada normal num lance inesquecível. Jogadores desse tipo mudam a forma como um clube se comporta. Eles obrigam adversários a estudar seu jogo, a se preparar especialmente para eles, a ajustar marcações, a dobrar a defesa. E quando um atleta de 17 anos já provoca esse tipo de reação, é porque está num nível absurdo. Mas o mais fascinante é pensar no efeito dominó disso na carreira dele. 1. Na Champions League. A competição já começa a olhar o Estevão como um protagonista, não como um jovem que está ganhando minutos. Jogadores que brilham na Champions tão cedo costumam ter carreiras iluminadas. Mbappé, Haaland, Vinícius Júnior e agora Estevão entra nesse grupo.